Ali com o Otaviano Correia, ele que é escritor e também já foi jornalista, e ainda é, mas neste momento está a fazer uma pausa para poder escrever mais alguns livros. Ele também nos vai apresentar então a sua perspectiva sobre esta questão dos direitos de autor. Como escritor, e há muitos anos atrás já trabalhei numa editora, não foi aqui, foi em Angola, mas de qualquer forma estive ligado também aos direitos de autor e a todos os problemas que se relacionam com os direitos de autor. E o que eu penso é que o livro, muito mais facilmente, por exemplo, uma canção, um disco, é mais fácil de controlar em termos de direitos de autor, porque fica na mão das pessoas, fica escrito, fica presente, enquanto que uma canção, um poema que é cantado, canta-se, muda-se um bocadinho os acordes, muda-se um bocadinho o lá para o ré, não percebo grande coisa, não percebo mesmo nada de música. Ali o nosso presidente é que poderá dizer um bocadinho melhor do que eu como é que se faz essas mudanças do lá para o ré, mas com um tom mais alto, com um tom mais baixo, há quem consiga, enfim, dar uma volta à música, à canção, e isso ouve-se. Michael Jackson já foi acusado de ter plagiado, uma série deles foram acusados de ter plagiado. Com o livro, penso eu que é um bocadinho mais difícil, uma vez que o livro é um objeto que está ali na mão, está escrito. Também, o problema da rádio também é um bocadinho complicado, porque palavras levam ao vento, e na rádio disse, e depois, pronto, se não foi gravado, se não foi escrito, se não foi registado, também passou. Mas, quanto ao livro, também há uma série de problemas, hoje em dia, especialmente com a internet, por exemplo. E, enfim, há por aí livros que quem abrir a internet e estiver muitas vezes ligado a determinado tipo de, digamos, de sites da internet, vai ver que andam por aí livros que, eu não digo que sejam copy-paste, mas são muito parecidos, não é? E há quem escreva hoje em dia, assim, género de 7, 8, 9 livros, que em 3 ou 4 meses, eu não acredito. Francamente não acredito, porque escrever livros, alguns deles até com bastantes páginas, que demoram muito tempo a ler, quanto mais a escrever, e estão ali, com todos os pormenores e com mais alguns, e com... Portanto, isso também é um dos grandes problemas atuais de quem vai aos sites, encontra, muda um bocadinho, dá-lhe uma volta e vai escrevendo, enfim, vai escrevendo livros à conta do que se calhar outros já escreveram antes. Mas há uma pergunta que se põe, por exemplo, ali o Ricardo disse que ao fim de X tempo, um artigo, uma reportagem, enfim, um trabalho escrito num jornal, uma órgão de informação, ao fim de 3 meses, pode ser... 30 dias. Em 30 dias, sim, 30 dias pode ser utilizado. Fazer 3 meses não era mau, não é? Eu pergunto, um livro, por exemplo, e aqui, se calhar, depois poderei melhor do que eu estou a fazer a pergunta, não estou a dizer nada, dizer ao fim de quanto tempo e porquê, em que circunstâncias é que um livro pode ser utilizado, pode ser, enfim, reeditado, digamos assim. Eu, por exemplo, faço uma pergunta, os Lusíadas hoje em dia, quem é a família do Camões, onde é que está registado, onde é que são registrados os Lusíadas? Possivelmente estão na Sociedade Portuguesa de Autores, não sei. Eu tinha um escritor que já morreu, que era o Manuel da Fonseca, que dizia que daqui a 100 anos, se calhar, ninguém podia ainda editar os Lusíadas porque aparecia alguém da família a reclamar. Não será bem o caso, mas alguém possivelmente nestes casos terá a função de dizer aonde se deve dirigir uma editora, por exemplo, para reeditar determinadas obras. Eu estou a falar dos Lusíadas porque ela é muito para trás, mas há livros aqui muito mais perto, inclusive temos tido problemas com alguns livros aqui na Madeira. E ainda há pouco tempo, tivemos, quando esteve aqui
Dom Ximenes Belo, nós fizemos a reedição do livro. E tivemos que andar a ver se havia alguém da família aqui que nos fosse levantar problemas. Encontramos, felizmente, quem era disse, não senhor, não há problema nenhum, podem editar o livro, não há problema. Mas, pôs-se logo de princípio o problema de haverá alguém que depois do livro editado vai aparecer. Outra das minhas, portanto, daquilo que eu gostaria realmente de ver aqui exposto, um escritor escreve um livro, é editado, um ilustrador faz as suas ilustrações e depois no fim do livro aparece lá aquela coisinha, aquela bolinha com um C no meio, a dizer que aquilo pertence a alguém. Os direitos são do escritor, são do editor, são dos dois. Um escritor, por exemplo, escreve um livro de contos. Mais tarde, se ele quiser pegar num desses contos e editar, por exemplo, no jornal, publicar no jornal, terá que pedir autorização ao editor. E se eu escrever, por exemplo, um conto num jornal, ponho o meu nome lá no fim, e vou ter que pedir ao jornal para incluir esse conto num livro de contos que eu escreva posteriormente. Então, tudo isto são problemas que se põem muitas vezes aos escritores, porque eu tenho vários casos, portanto, nunca aconteceu comigo, nunca ninguém reclamou comigo, mas eu tenho, por exemplo, contos que escrevi para órgãos de informação que estão lá e que eu mais tarde utilizei para um livro, para incluir no livro. Outro problema que se põe são as citações dos livros. Muitas vezes aparecem, não só citações, mas, enfim, textos bastante grandes, em determinados artigos de jornais, de revistas, põe-se entre aspas, mas não se dizem lá de onde quem é aquilo. E acontece que o escritor, ou o jornalista que escreveu, mas neste caso eu estou a falar do escritor, o escritor que escreveu chega ali, lê o artigo, e vê aquela metade do seu conto ali posto e não é de ninguém. Eu penso que isto também é um bocadinho, enfim, passar por cima dos direitos de quem escreveu, de quem pôs ali de quem criou aquele conto, aquele escrito. Portanto, isto seria um bocadinho as minhas dúvidas sobre o que é que realmente está protegido, mesmo protegido, no que respeita aos livros. Como eu já disse, os livros são fáceis de ver que estão ali. Ninguém vai editar um livro, mudar-lhe só o nome e pôr aquilo tudo para ali fora, tudo que encontra no livro, pondo o seu nome, com certeza que não se faz, mas aproveita-se muitas vezes. E outra coisa que acontece também é pegar, por exemplo, num texto, num livro, num conto de um escritor, e eu não sei se aqui aconteceu alguma vez, mas sei de casos, pegam num conto de um escritor, adaptam-no, por exemplo, ao teatro. É uma peça de teatro, com o tema que o escritor imaginou lá no seu livro, 1 ano, 2 anos, 3 anos antes. Eu pergunto, como é que se pode realmente pegar na peça de teatro e dizer isto é uma peça de teatro a partir de um conto fulano tal? Ou eu dizer esta peça de teatro é a partir da minha história? Porque ninguém me diz que o autor da peça também não imaginou, não foi, portanto, o mesmo, não teve a mesma ideia que eu, ou pelo menos não foi buscar à realidade ou à ficção essa ideia e fez uma peça de teatro. Estes são alguns dos problemas que se põem no que respeita diretamente ao livro. Dr. Rogério Sousa, não é? Gostaria que ele, na medida do possível, nos dissesse, neste aspecto, o que é que realmente a lei diz. Como é que se pode proteger, como é que se pode evitar que aconteçam determinadas situações que desrespeitam o direito dos escritores.